Boa tarde a todos vocês. Mais uma vez, obrigado por vocês terem vindo aqui. Boa tarde. Boa tarde. Ah, tá bem. Estou muito feliz que vocês vieram hoje aqui. A gente vai contar uma história nova hoje, nova. Em primeiro lugar, eu quero apresentar um pouquinho onde vocês estão. Esse é o Teatro Sinduscom RS. A gente está fazendo esse ano um projeto chamado O Samba é Meu Dom, como vocês estão vendo aí. É um projeto financiado pelo Procultura, Secretaria de Cultura do Estado do Rio Grande do Sul. Tem o apoio da SMPC, o patrocínio da SMPC e da Elevato. E o apoio aqui do Sinduscom. Hoje a gente vai falar sobre a história do samba. Quem é que já ouviu falar sobre samba? Todo mundo já ouviu falar? Então, a gente vai contar um pouquinho dessa história, quem são alguns dos personagens, os instrumentos. E para começar a falar um pouquinho dessa história, eu vou chamar a turma que vai contar essa história para vocês. Então, por favor, os músicos podem entrar no palco. A gente vai começar, antes de tocar as músicas, a gente vai contar um pouquinho a história de como cada um desses músicos entrou no universo do samba e qual o instrumento que eles tocam, tá? Então, cada um vai falar um pouquinho sobre o seu instrumento e sobre como eles começaram nesse universo. Eu vou começar pela Prof. Steph. Quem conhece a Estefânia? Ah, a Prof. Steph está aí. Então, ela vai falar um pouquinho sobre o instrumento dela e como que ela começou a tocar samba. Oi, pessoal. Tudo bem? Então, todo mundo aqui já me conhece, quase todo mundo. Sou a Prof, isso aí. E eu comecei no samba porque, na minha casa, todo mundo ouvia samba. Minha mãe ouvia só música brasileira e tocava música brasileira o dia todo na minha casa. O rádio estava sempre ligado. Só que a minha mãe, ela gostava muito de música brasileira e gostava muito de samba, porque a mãe dela e a avó dela eram da música. A minha bisavó, que era a avó da minha mãe, ela tocava violão e gostava de cantar seresta, gostava de cantar um tipo de música. E os irmãos dela, um deles era flautista. Vocês conhecem esse instrumento aqui? Vocês já viram eu tocando, né? É a flauta. E essa aqui é a flauta um pouquinho diferente da que a gente aprende lá na turma de flauta, né? Essa aqui é a flauta transversa, porque a gente toca ela de lado. E a flauta transversa é um instrumento que está presente no choro, no samba, e eu me encantei por esse instrumento e quis aprender. E a flauta transversa, vou tocar ela um pouquinho para a gente ouvir o som. Vocês já estão sabendo bem desse som, né? Porque vocês já viram algumas vezes. Só que a flauta, ela não surgiu assim, ó, toda de metal, cheia de chaves, assim, né, que a gente chama para apertar. Ela surgiu de um material que a gente encontra na natureza. E eu trouxe uma aqui para vocês verem, olha só. De bambu ou de madeira. Só que as primeiras flautas que surgiram no mundo eram feitas de osso. Eles pegavam o osso, faziam um monte de furinhos e deixavam um buraquinho para soprar. E essa aqui de bambu, olha o som que diferente. Vamos bater palma junto? Gostaram do som dessa? O nome dessa flauta aqui é pife ou pífano e a gente encontra muito na música do Nordeste. Só que depois a tecnologia foi chegando nos instrumentos e a flauta
Transversa foi criada desse jeito aqui, de metal, cheia de chaves. Então, um pouquinho diferente que a gente vai encontrar hoje. Vocês vão ouvir bastante a flauta tocando aqui junto com os outros instrumentos. É isso aí, Prof. Steph. A gente tinha falado em aula que um dos instrumentos que a gente não conhecia, na verdade a gente não pensava como instrumento, é o instrumento que é a nossa voz, é o nosso primeiro instrumento. Então hoje a gente está com tem 2 cantores aqui, um cantor e uma cantora super especiais. Uma você já conhece, que é a professora Glau, e a outra o professor Gabriel, que vão falar um pouquinho também dos cantores, das cantoras, e falar um pouquinho sobre sua voz. Boa tarde, gente. Eu, como a Prof. Steph, era muito pequenininho, quando comecei a escutar música no rádio. Os meus pais também adoravam música brasileira, e tinha o som da casa, e eu ficava muito perto do som da casa e comecei a reproduzir aquela música, aquelas melodias, aquelas palavras. E fui crescendo e tinha alguns parentes, uns primos, os amigos, que faziam música. E fui aprendendo através da música em conjunto, tocando junto. E com o tempo passei a gostar. Sou um cantor de baile, né? Cantor de baile, um cantor de baile, um cantor de festas, um cantor que toca em festas. E o samba é um dos ritmos que faz parte dessas festas. Eu achava que samba era coisa de gente grande, quando eu era pequeno. Mas aí eu cresci e aprendi que o samba esteve sempre dentro de mim. Um samba que eu aprendi com a minha mãe, que a minha mãe me mostrou, foi um dos primeiros sambas que eu gostei, que era assim, não é? Ó. Tinha eu 14 anos de idade, quando meu pai me chamou. Perguntou-me se eu queria estudar filosofia, medicina ou engenharia. Tinha eu de ser doutor, mas a minha inspiração era ter um violão para me tornar sambista. Ele então me aconselhou: sambista não tem valor nessa terra de doutor. E seu doutor, o meu pai tinha razão. Só que eu quis ser sambista mesmo assim, né? E eu sou muito feliz como músico, como cantor. Acho que tudo na vida pode ser representado para mim através do canto. Professora Glau. Então, boa tarde, gente. Boa tarde. Então, a música, primeiro veio a música, né? Como é que eu me conectei com a música? A lembrança, assim, mais lá atrás que eu tenho é a da minha avó, a mãe do meu pai, a minha avó paterna. Ela cantava na igreja, era do coral da igreja, e quando os meus pais iam trabalhar, ela ficava comigo. Então, eu tinha 2 anos, 3, é a idade que eu me lembro, eu cantando com ela em casa os hinos da igreja. E quando, no dia que ela ficava comigo, tinha culto na igreja, eu ia até a igreja com ela. E ela me colocava na frente dela, no coral da igreja, para cantar com ela as músicas que eu aprendia enquanto estava com ela. Porém, com o tempo passando, a minha outra avó, ela era uma mulher que gostava muito de samba, de carnaval. E o meu tio, irmão dela, fazia parte de uma escola de samba lá na minha cidade, em Gravataí, e também aqui em Porto Alegre. Lá em Gravataí, Acadêmicos de Gravataí, e aqui em Porto Alegre, Império da Zona Norte. E esse meu tio, quando ia para os ensaios, a minha avó, que era irmã dele, me levava
para ver o meu tio tocando na escola de samba. Então, é uma coisa coração. Quando a batucada da escola de samba começava a tocar, para mim aquilo era uma emoção muito grande. E o primeiro samba que eu lembro de ouvir e cantar foi um samba que eu vi na TV, onde uma cantora falava assim: é água no mar, é maré cheia, oi, mareia, oi. Mareia, é água no mar, é água no mar, é maré cheia, oi, mareia, oi, mareia. E quando eu vi essa cantora e logo em seguida outras cantoras, né? Essa cantora é Clara Nunes. E a minha avó, esta que me levava nos ensaios de escola de samba, curtia muito essa música. E a gente não tinha toca-disco, não tinha internet na época, nem plataformas digitais. A gente tinha que esperar ou tocar na TV ou tocar no rádio. Então eu ficava ali torcendo que estes sambas que eu curtia e essas mulheres cantoras que eu curtia tocassem no rádio. Então, Clara Nunes, Bete Carvalho, Alcione, Dona Ivone Lara, todas essas mulheres eu ouvi quando pequena no rádio e me inspiraram enquanto hoje cantora sambista. Então, vamos para a parte mais legal dessa história aqui, ó. Desses 3 caras que estão aqui na ponta. Eles vão começar mostrando aqui um show de percussão para nós. Vamos ver. Pode ligar aqui, hein, Fábio? Enquete, quais são os instrumentos? Não tá errado falar tambor, mas surdo, pandeiro, então tá. O professor Feijão vai começar falando da história dele. E aí, gente, tudo bem? Boa tarde. Opa! Ó, a minha história é o seguinte, ó, na minha casa tinha muita festa, sempre muita festa. E aí meus tios todos cantavam e dançavam, minhas tias dançavam, e era uma farra, assim, a gente ficava ouvindo. Todo fim de semana tinha festa, né? E aí quando eu era criança, quando estava rolando essa festa, um belo dia eu abri lá o armário da minha mãe e eu peguei todas as panelas que ela tinha. Peguei todas as panelas, botei no chão, assim, e comecei a fazer uma bateria de panela. Aí, nesse dia, eu comecei a querer ficar brincando com tudo. Por exemplo, essa panelinha aqui, ó, vocês já conhecem. E aí eu comecei a querer ficar tocando em tudo. E aí eu acabei vindo tocar percussão. Porque percussão a gente tem um monte de instrumentos. Tem pandeiro, tamborim, reco-reco, cacheta, cuíca, surdo. E aí eu acabei tocando percussão. Essa que é a minha história. E agora eu vou passar para vocês aqui, meu amigo Maicon. Boa tarde, gente. Tudo bem? Meu nome é Maicon, sou percussionista, assim como Feijão. Comecei tocando bem novinho. A minha avó era acordeonista, tocava gaita. E, enfim, eu bem novinho, ficava ouvindo ela tocando, adorava aquele som. Meu avô era cantor de seresta também. E, enfim, acho que como a maioria aqui, o ambiente
que cercava ali na família influenciou bastante. Quase que não tive escolha, assim, caí na música, porque meu irmão também é músico, meus primos, meu pai também é músico. E aí começou novinho, eu participava dos terreiros de umbanda da minha família, tocando percussão. Fui crescendo, gostando de pandeiro, gostava de tocar surdo, gostava de tocar os tambores. E aí, quando eu conheci a oficina de choro, em 2011, eu comecei a tocar cavaquinho. Deixei o pandeiro de lado, comecei a estudar cavaquinho, que é o instrumento que o nosso amigo Cabelinho toca. E aí comecei a estudar música, comecei a me aprofundar. E aí, através do nosso professor, Luiz Machado, ele me botou novamente no pandeiro, aí tocando pandeiro de couro, que eu nunca tinha tocado, que é esse aqui, vou mostrar um pouquinho para vocês. Antes eu tocava só esse aqui, que hoje em dia é mais usado em samba, em pagode. Vou mostrar uma diferença. E, enfim, esse basicamente são os dois pandeiros que a gente tem para usar no samba, no choro, em diversos outros ritmos brasileiros. E, além do pandeiro, como a gente falou, tem o surdo, o tantã e diversos outros instrumentos de percussão que a gente toca em roda de samba, em show. E hoje a gente vai dar uma palhinha para vocês, vamos tocar um pouquinho de cada e esperamos que vocês gostem. Boa tarde, criançada, tudo bem? Boa tarde para os mais velhos também. Gente, eu me chamo Rafa, para os adultos também, para o tio lá que está lá atrás. Eu me chamo Rafa, assim como o Maiquinho, eu também comecei no cavaquinho. Mostra para o pessoal o cavaquinho só para... Esse foi meu primeiro instrumento, que eu comecei estudando na melhor escola de samba do mundo, chamada Imperadores do Samba. E depois também comecei a tocar o violão, que é o maiorzão lá. Mas, sinceramente, para vocês, o que eu mais gosto é o tantã. Gente, o tantã surgiu quando alguém foi andar de ônibus com aquele instrumento ali, com o surdo. E não conseguiu passar pela roleta. Aí, na segunda vez, o pessoal falou, pô, gente, a gente não pode ficar andando com esse instrumento desse tamanho para lá e para cá, né? Então, criaram esse instrumento aqui para poder andar de ônibus e poder tocar ao mesmo tempo. E ele tem o seguinte, ele tem do lado aqui o coro, que tem esse som grave aqui, e que também tem sons mais agudos aqui. E para a gente não ficar com essa mãozinha de bobeira aqui parada, também essa mão toca, tá? Tio, segura para mim. É isso, gente. Valeu. Ó, a turma vai apresentar para vocês também outro show de percussão aqui, que é com o tamborim. A gente viu em aula já, a turma que está comigo no timeline viu o tamborim. Você se lembra que a gente viu? Mas eu mostrei lá discretamente um tamborim, mas dá para ser tocado entre vários, tá? Então eles prepararam para vocês um número aí com 3 tamborins. Prestem atenção.
Agora a gente vai apresentar os dois mais legais, que a gente não apresentou ainda. O segundo mais legal. Quem é que tá estudando cavaquinho lá comigo? Olha aí, agora eu vou mostrar para vocês o Cabelinho. Cabelinho que toca cavaquinho, vai mostrar um pouco do instrumento. Primeiro ele vai falar como é que ele começou nesse instrumento, depois ele vai mostrar um pouco do cavaquinho. Boa tarde, gente. Me chamo Fábio, vulgo Cabelinho, professor de cavaquinho. Eu iniciei na música também mais ou menos na idade de vocês, né? Minha família tocava choro, samba. E aí, mas eu nunca me interessei. Aí com meus amigos na rua, depois do futebol, a gente se reunia e eu comecei tocando aquele instrumento ali, pandeiro e surda, né? Instrumento percussivo, bem legal. Só que faltava alguém para tocar esse instrumento aqui, que vocês sabem qual é o nome? Cavaquinho. E qual é a diferença do cavaquinho para o violão? E ele tem menos corda também, ele tem 4 cordas. O violão tem 6 ou 7. Então, esse aqui é de 7, mas também tem de 6 cordas, né? O cavaquinho é um instrumento para acompanhamento, né? Ele acompanha a percussão, acompanha o violão 7 cordas. Ele serve como instrumento de solo também. E hoje o cavaquinho, ele anda no pagode, no samba enredo. Eu vou mostrar a diferença aqui na paletada de samba. Primeiro eu vou fazer uma paletada de samba para vocês verem. Legal, né? Por isso que eu digo que esse aqui é o melhor instrumento, eu acho. Tá, mas olha só, olha que legal esse som agora aqui que vocês já devem ter escutado também. Paletada de carnaval. Falei! E é isso aí. E também de solo também, dá pra fazer solo também, eu vou mostrar. Não vou falar mais nada, né? Cavaquinho. Então, gente, agora eu vou mostrar o mais legal de todos, vocês já sabem, já apresentei para vocês, que é o... E o meu é de quantas cordas? 7, exatamente. Então, ó, primeiro lugar, todos contaram uma história que eles já tinham gente, ou o tio, ou o avô, ou a mãe, ou gente que tocava, que era da música. A minha história é diferente, eu não tinha ninguém na minha família que tocava música, e eu comecei a tocar música por causa que eu gostava do som dos instrumentos. Eu ouvi, como vocês estão ouvindo hoje, os instrumentos, e comecei a gostava do som de um, de outro instrumento, e acabei começando na música, mais ou menos na idade dos que estão ali mais para trás, e continuei. Então essa é a minha história na música. Depois de um tempo, a história para começar a tocar samba, a gente tinha uma roda de samba aqui em Porto Alegre, que acontecia num lugar chamado Afrosul Odomodê. Alguém já ouviu falar nesse nome, Odomodê? Pois é, é um lugar que fica na Ipiranga, é um centro de cultura afro-brasileira, muito, muito legal, que existe até hoje.
comandado pela tia Yara Deodoro, professora de dança também. E ali o pessoal fazia todo domingo uma roda de samba que eu comecei, me convidaram para tocar ali. E eu comecei a tocar samba ali e nunca mais parei. Isso já faz um tempinho. Junto a isso, junto a essa história de tocar, um pouco antes ainda dessa história de tocar no Afro Sul do Modê, teve um cara que uma vez, eu estava recém começando a tocar violão, estava no comecinho, que nem vocês estão fazendo aí no cavaquinho, começando a tocar, e um cara olhou para mim e falou, tu não quer vir me acompanhar no próximo sábado? Isso era uma quinta-feira de noite. E ele falou, no próximo sábado a gente pode tocar, tu não quer vir me acompanhar? Só que eu não sabia tocar ainda as músicas. E eu falei para ele, olha, eu acho que eu não sei tocar muito essas músicas. Daí ele falou, não tem problema, vamos lá que a gente vai aprendendo junto. E a gente vem fazendo isso aí até hoje. Já fazem, eu acho que quase 20 anos. Esse cara tá aqui, ó. Aquele cara de chapéu branco. O Gabriel. Ele que me chamou, confiou, ele falou, não, tu não sabe ainda, mas vem junto comigo que a gente vai aprendendo junto. A gente precisa também dessas pessoas que nos ajudam, mesmo quando a gente não está ainda pronto, mas a gente tem gente que confia e nos chama para... e nos ajuda, né? Mesmo que a gente não esteja ainda pronto para fazer o que a gente está, mas tem confiança, tem amor no coração e nos ajuda para que a gente comece em alguma coisa, né? Então é importante também essas pessoas que às vezes chegam perto da gente e nos dão oportunidades. E eu tive essa oportunidade lá atrás com ele. Foi o primeiro personagem, a primeira pessoa que me chamou para tocar. E desde lá eu venho tocando o samba com ele. A gente já está tocando há muito tempo junto. E hoje, mais uma vez, hoje de tarde, a gente está fazendo isso aqui. Eu vou tocar só um sonzinho para vocês, para a gente ouvir um pouquinho do violão. Se vocês quiserem me ajudar, eu vou tocar um trechinho de uma música. Daí, se vocês quiserem me ajudar, a gente pode tocar junto. Daí eu vou apresentar o violão para vocês, tá? Tá ótimo. Tá legal, eu aceito o argumento, mas não me altere o samba tanto assim. Quero ouvir vocês, hein? Olha que a rapaziada está sentindo a falta. Não tô ouvindo, de um cavalo, de um pandeiro ou de um tamborim. Aí, tá legal, eu aceito o argumento, mas não me altere o samba tanto assim. Olha que a rapaziada está sentindo a falta de um cavalo, de um pandeiro ou de um tamborim. Sem preconceito, Maria de passado, sem querer ficar do lado de quem não quer navegar. Faça como um velho marinheiro e durante o nevoeiro, não tô ouvindo, hein? Leva o barco devagar. Faça como um velho marinheiro e durante o nevoeiro, leva o barco devagar. La la ya la ya la ya la ya, la la ya la ya la ya, la la ya la ya la ya, la la ya la ya la ya la ya, la la ya la ya la ya, la la ya la ya. Obrigado, gente. Então, a gente começou a tarde de hoje, então, falando um pouquinho da história de cada um com o samba e de alguns dos instrumentos que a gente usa para tocar o samba, tá? A gente vai dividir a nossa tarde em 2 momentos hoje. Esse primeiro momento que a gente fez agora, contando um pouquinho dessas histórias de cada um, dos instrumentos. Tem muito mais instrumento, mas hoje foi os que a gente conseguiu trazer para vocês. E no segundo momento a gente vai ter um show, então, com todas com essas histórias em forma de música, tá? Então, para a gente armar agora aqui o show, a gente vai fazer uns minutinhos. Eu não sei quem de vocês que gosta de lanche. Vocês gostam de lanche? Então tá, vamos fazer o seguinte, ó. Esperem um pouquinho. A tia Gi vai chamar um por um pra gente ir fazendo o lanche. Quando vocês voltarem do lanche, a gente vai fazer o show.
Tia Gi, por favor.